E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? Olha, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você, o nosso amigo católico, espírita, praticante, não praticante. Você que tem uma religião afro, olha, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui apenas para levar a mensagem de Deus, mas longe de nós de ferir a fé, o dogma e a religião de cada um de vocês, tá bom? Já agradeço a todos os inscritos aqui do canal. Se você está chegando aqui a primeira vez, se inscreve no nosso canal, ative o sininho das notificações. Quando a gente postar os vídeos, você vai ser notificado, tá bom? Sem mais enrolação, vamos para o vídeo de hoje. Então, roda a vinheta. Oi, gente, olha, Deus abençoe, vamos para mais um vídeo aqui do canal. Sejam todos bem-vindos. E o tema do vídeo de hoje, eu vou deixar o seguinte tema: guarda o teu coração. No final da mensagem você vai entender o que eu quero dizer com guarda o teu coração. Não é guardar o coração, o órgão, não. No final do vídeo você vai entender. A nossa mensagem ela vai começar lá no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 23. Provérbios foi escrito por Salomão, filho de Davi, um dos homens mais sábios que a Bíblia Sagrada conta. Eu considero o segundo homem mais sábio da Bíblia. Primeiro foi Jesus Cristo, depois foi Salomão. Ele pediu sabedoria para Deus e Deus deu sabedoria para ele. Então, se a gente pedir sabedoria, assim como Deus abençoou Salomão, eu creio que ele não faz acepção de pessoa. Provérbios 4, 23 está escrito assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Eu quero falar hoje do coração, mas não coração órgão. O coração que tem átrios, que tem ventrículos, o coração que bombeia o sangue para o nosso corpo, essa máquina humana, coração, órgão. Mas nós sabemos que no nosso coração fica alojado os desejos, os sentimentos, as vontades, e é sobre isso que eu quero falar. Então Salomão, ele foi muito sábio quando ele resume todo o livro de Salomão e ele fala sobre tudo que nós devemos guardar, nós temos que guardar o nosso coração. Ou seja, sobre tudo que você e eu temos que guardar, guardamos as nossas vontades, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Porque é do coração que procedem as saídas da vida. E nos dias de hoje, pessoal, é muito difícil guardar o coração. Por quê? Porque a todo momento nós somos bombardeados de notícias ruins, né? Cada dia que você liga a televisão, o noticiário, você vê notícias ruins. Então, Salomão, ele está falando que nós temos que guardar o nosso coração acima de tudo. Acima da crise, acima da tempestade, acima das dificuldades, acima das incertezas dos nossos desejos, temos que guardar o nosso coração. Tem até um provérbio que fala assim, que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, quando você vê geralmente uma pessoa triste, abatida, quando você começa a conversar com essas pessoas, são pessoas que estão passando dificuldade, ou seja, no relacionamento ou no trabalho. E esses sentimentos negativos acabam guardados no coração. E aí por isso que geralmente a pessoa não tem alegria de viver. Então Salomão está falando que nós não temos que guardar os nossos bens, temos que cuidar daquilo que Deus nos deu. Salomão está falando que acima de tudo, não é para nós guardar o nosso cargo, a nossa posição. Sobre tudo que se deve guardar, guardamos o nosso coração. Ou seja, os sentimentos, os desejos e as vontades. Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. E é verdade. Então, eu pergunto, como que está o seu coração, os seus desejos, as suas vontades, os seus impulsos, não é verdade? Porque geralmente um desejo, uma vontade, ela nasce quando nós pensamos em alguma coisa, olhamos alguma coisa, né? Em questão de segundos,
O cérebro manda para o coração e aqui fica o desejo. Cabe a gente aceitar esse desejo, seja bom ou seja ruim, reter aquilo que é bom e não deixar entrar no nosso coração. Olha que interessante. Uma certa vez eu conversando com uma psiquiatra que eu trabalhei com ela, e a gente estava falando sobre depressão, sobre ansiedade, e ela falou um conceito, uma definição de depressão que eu gostei muito, porque se você for analisar a depressão, tem muitos conceitos sobre a depressão. A falta de vontade de viver, tristeza profunda, né? A pessoa não tem vontade de sair, amargura de alma. Só que ela diz que muitas vezes, o que é depressão? São acúmulos de sentimentos negativos que as pessoas colocam no coração. Então vai acumulando tudo que é negativo, acumulando o que é negativo, coloca no coração. Chega uma hora que essa pessoa fica tão sobrecarregada que acaba desenvolvendo a depressão. Depressão nós sabemos que é aí citada como uma doença do século, né? Então tem que dar uma atenção, tem que fazer um tratamento, né? Seja um tratamento médico, espiritual. Mas é algo que talvez a pessoa deixou alguma coisa entrar no coração, seja uma mágoa, seja um ódio, seja um rancor, uma decepção. De decepção todos nós temos. Então, nós somos muitos, né, impulsionados a olhar a aparência, né? A gente olha muito a aparência física, porque é isso que chama a atenção. Mas Salomão está falando que nós temos que guardar o nosso coração. Uma certa vez, até um profeta, ele foi enganado pela aparência. Ele foi até a casa de Jessé, né? Ele foi ungir lá o futuro rei de Israel. E lá ele viu Eliabe, que era o irmão de Davi, aquele homem alto, formoso. E o profeta logo falou, está aí o futuro rei de Israel. E na hora Deus falou para o profeta, olha, você, os homens, você olha a aparência. Eu, Senhor, olho o que? O coração. Deus não está falando que ele olha, não é o coração físico, o órgão, mas ele olha o que está dentro do nosso coração. Tanto é que a Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então quando você começa a conversar com a pessoa, você já sabe o que a pessoa tem no coração. Como que está o estilo de vida, os sentimentos, as emoções, como que está a vida espiritual da pessoa. Então nós temos que guardar o nosso coração, pessoal, acima de tudo. Acima dos bens, acima das riquezas, de qualquer proposta, vamos guardar o nosso coração. Porque é dele que procedem as saídas da vida. Uma certa vez, Jesus Cristo ele fala para os discípulos, olha, o que contamina o homem não é o que entra, ou seja, não é o que come, mas sim o que sai. Porque o que sai procede do coração. Então, às vezes, uma palavra que a gente lança, se tivermos com raiva de alguém, ou uma flecha que a gente atira, não tem como voltar mais atrás. Então temos que guardar o nosso coração e deixar um pouco de olhar as aparências. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, ele não tinha aparência, ele não tinha formosura. Isaías 53 fala que ele não tinha aparência nenhuma e nem formosura nenhuma. E olha que interessante, quando Judas ele vai entregar, ele vai trair Jesus, quando Jesus está ali no Getsêmani, Jesus era tão parecido com os discípulos, ele era de uma aparência física tão normal quanto os demais, que os soldados eles falaram, Judas, mas como que nós vamos saber quem é Jesus? E o único meio deles saberem quem era Jesus foi quando Judas foi até Jesus e deu um beijo nele. Olha que interessante. Jesus não tinha aparência, mas a aparência maior dele era no coração. Ele tinha um coração sensível, um coração voltado para o perdão, para o amor, para a misericórdia e para a compaixão. Que nós possamos então, pessoal, através dessa mensagem, do conselho deste grande homem sábio da Bíblia, acima de tudo, guardar o nosso coração. Cuidar da aparência é muito bom cuidar do corpo e faz parte cuidar da sua saúde. Mas nós preocupamos muito em chegar em um lugar e as pessoas já olhar a nossa aparência, como que estamos vestidos, como que é o porte físico, e esquecemos às vezes de analisar e de conhecer o coração das outras pessoas.
porque esse órgão, o coração, mesmo que passe por uma cirurgia, olha, eu vou colocar um marca-passo, uma ponte de safena, o coração, órgão, a anatomia foi modificada, mas os sentimentos vão permanecer o mesmo. Que nesse mundo de crise, que nesse mundo onde as pessoas andam tão ansiosas, aqui em São Paulo mesmo, né, misericórdia, se você fechar alguém no trânsito, se você talvez brigar com alguém no trânsito, a pessoa fala tantas coisas para você que teve até gente que criou trauma. Tem pessoas que iniciou, né, começou a dirigir, ela parou porque foi xingada no trânsito. E geralmente essas pessoas que xingam as outras é aquilo que o coração já está cheio de ódio, de ressentimento. Então é só uma válvula de escape para descarregar ali no seu próximo e acabar ali se aliviando. Quando na verdade a pessoa às vezes guarda tantas coisas e esquece de guardar o seu coração. Mas Carivaldo, como é que eu faço para guardar o meu coração? Você tem que fazer um filtro. Como assim? Começa a filtrar aquilo que você vê, aquilo que você ouve e aquilo que você fala. Tem até um sábio que diz que nós somos o resultado dessas três coisas: o que a gente vê, o que a gente ouve e o que a gente fala. Então nós falamos aquilo que está no nosso coração. E cuidado com aquilo que você está colocando nos seus olhos, para não colocar os olhos e desejar algo, esse algo vem para o coração e às vezes você quer fazer aquilo que seu pensamento colocou no seu coração. Então quando você ouvir a palavra negativa sobre você, que você possa se conscientizar, que você possa colocar dentro do seu coração aquilo que é bom. E se tiver algo ruim, é hora de limpar, é hora de tirar. Não deixe o seu coração contaminado. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Porque é dele, é do nosso coração que procedem as saídas da vida, as decisões que a gente vai tomar, aquilo que a gente vai planejar, os nossos propósitos, os nossos sonhos, que possamos ter um coração limpo e, acima de tudo, guardado e protegido pelo nosso Deus. Deus te abençoe e tenha um coração limpo, blindado e restaurado.